Bom, na aula passada, nós começamos a ver a questão dos posicionamentos, né? Vocês vão ver que é bem simples, não é um conteúdo muito difícil, até porque muitos dos posicionamentos podem ser utilizados para outra incidência. Por exemplo, o posicionamento que você faz para uma incidência ventrodorsal de crânio é o mesmo posicionamento que você vai utilizar para uma incidência ventrodorsal de coluna torácica ou de pelve. É o mesmo posicionamento, gente. Uh, o que vai diferenciar é a inserção do raio, mas ainda assim é bem uma questão de lógica saber onde esse raio vai incidir, entendeu? Não tem muita dificuldade aqui, vocês vão ver isso no decorrer da aula de hoje, mas ao mesmo tempo é bom que a gente tenha esse conhecimento, né, para quem for atuar na área. Daí hoje a gente também vai ver aquela parte que eu falei para vocês, que eu coloquei uma série de imagens sobre atendimentos veterinários, né, que podem acontecer dependendo do estilo da clínica que você trabalha, tá? Também vou explicar para vocês como que acontece a questão dos exames radiográficos em animais aquáticos. E aí fica faltando só a parte da radioproteção, que também é uma parte muito simples, muito fácil, até porque é igual à radioproteção que a gente utiliza na radiologia humana, não tem muita dificuldade nisso. Então, eu vou dar, na aula que vem, que vai ser nossa última aula, eu faço uma revisão de tudo que a gente viu e a gente vê essa parte da radioproteção, que é uma coisa que vocês já têm conhecimento. Eu acho que eu não preciso me prender muito nisso, porque vocês já sabem, né, galera? A questão da utilização de colete, questão da utilização de luvas plumbíferas e de como que tem que ser uma sala radiológica, vocês já sabem disso, então acho que eu não preciso me prender muito nisso. Então, a gente vai ver aqui a questão dos posicionamentos e na aula que vem a gente vê de forma bem rápida, bem sucinta mesmo, essa questão da radioproteção e a gente vê uma revisão do conteúdo que nós vimos até agora, tá? Como eu falei anteriormente, eu repito, se você não puder ficar presente na aula, não tem nenhum problema, tá? Eu sei que é sexta-feira à noite, muita gente quer sair e por mim tudo bem. Então só coloca o nome de vocês aí no chat para eu poder dar a presença de vocês e vocês podem assistir essa aula depois quando eu postar ela no YouTube, tá? Assim que eu postar, eu envio o link para a líder de vocês e ela passa isso para vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui. A gente chegou a ver na aula passada todo o posicionamento, né, para crânio. Então a gente parou justamente aqui no posicionamento para a coluna vertebral e, como eu falei, vocês vão perceber que muitos dos posicionamentos são iguais, né? Eu não sei nem se vocês lembram, a realidade é essa, eu não sei nem se vocês lembram o que nós vimos na aula passada em relação a posicionamento, mas quando for um posicionamento igual, eu vou falar aqui para que vocês tenham em mente que é o mesmo posicionamento e que só vai mudar a inserção do raio, tá bom? Primeiro aqui, antes da gente começar aqui na questão do posicionamento da coluna vertebral, a literatura, né, ela manda que a gente coloque alguns materiais abaixo do animal, embaixo do animal, para a gente estabilizar a coluna dele, né? Para que ele fique com a coluna assim bem retinha, tá? Quando a gente vai fazer as incidências laterais. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu acho que eu até já disse na aula passada. Normalmente a gente não tem essas almofadas disponíveis no nosso setor. Então a gente utiliza uma bata, utiliza o pacote de algodão, utiliza qualquer coisa que possa ajudar. Mas falando grosseiramente, né? E a realidade do que acontece no setor mesmo, a gente não utiliza nada, tá? A gente faz as incidências, é claro que mantendo o animal com a coluna mais reta possível, mas sem esse material, tá? A gente não utiliza isso. Não vou dizer para vocês que a gente realmente usa isso, porque a gente não usa, tá? A gente tenta fazer com que o animal fique
com a estrutura mais anatômica possível, mas sem utilizar nenhum aparato para ajudar a gente. A realidade é essa. E dá certo, entendeu? Eu não sei se eu cheguei a falar isso para vocês na aula passada, mas que a gente tem e eu acredito que vocês já ouviram isso de outros professores também relacionados à radiologia humana, a gente tem que fazer imagens boas, né? Imagens de qualidade, e não imagens passáveis. Ah, vou fazer essa imagem aqui, o médico vai olhar, vai conseguir ver a estrutura, vai conseguir diagnosticar, ela é passável, é boa, né? A gente tem que fazer imagens excelentes. Aí, aqui na veterinária, você tem que fazer imagens excelentes e ainda sem a ajuda de materiais que são produzidos justamente no intuito de ajudar, tá? Então, você tem que ser o melhor dos melhores, principalmente quando você não tem esse tipo de material, tá bom? Aí vamos lá, começar aqui. Coluna vertebral, na verdade, coluna cervical, tá? Incidência na projeção ventrodorsal. Se é ventrodorsal, significa que o raio vai incidir no ventre desse animal e que ele vai emergir no dorso, tá? Eu acredito que vocês ainda lembrem disso da aula passada também, da aula de quarta-feira. Qual vai ser o posicionamento do animal? Olha como é semelhante ao posicionamento da incidência de ventrodorsal para crânio, né? O animal é colocado em decúbito dorsal, tá? Os membros torácicos, eles vão ser estendidos aqui no sentido cranial e os membros pélvicos vão ser estendidos no sentido caudal. Só que deixa eu te dizer uma coisa, se você colocar os membros torácicos estendidos aqui também no sentido caudal, vai ficar mais fácil para você posicionar, porque aí ao invés de precisar de 2 ou 3 pessoas para fazer essa contenção, vai precisar só de uma, tá? E não vai alterar no resultado da imagem, o resultado da imagem vai ser o mesmo, tá bom? Mas aqui a gente consegue observar que esse animal estava com os membros elevados no sentido cranial, a gente vê aqui a articulação abrindo para a parte de cima, né? Mas a gente pode fazer com os membros aqui estendidos no sentido caudal também, não vai dar nenhum problema, tá? Vai ser até mais cômodo para o animal e vai ser mais rápido para você, tá? Quanto mais cômodo for o posicionamento do animal, mais fácil vai ser de você fazer seu exame, mais rápido você vai conseguir fazer, porque ele vai permitir que você faça, tá bom? Então, o raio vai incidir na região média da coluna cervical, então aqui na altura do pescoço, tá? O lateral, tanto pode ser direito e esquerdo, como pode ser esquerdo e direito, isso vai depender do local da lesão desse animal, tá? E o animal vai ser colocado aqui em decúbito lateral. Aí eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Existem 2 formas de fazer esse posicionamento. Eu, Flávia, não gosto de fazer esse daqui, porque vocês não sabem, porque não chegaram a me ver ainda, né, por conta do EAD. Mas eu sou pequenininha, eu só tenho 1,5 m. Então, esse posicionamento aqui não é legal para mim, não é nada seguro, não consigo fazer a contenção do animal segurando ele assim por cima, a não ser que seja um animal pequeno. Então, eu fico aqui pela parte da frente mesmo e eu faço a contenção segurando os membros aqui, na frente do animal e não nas costas dele, tá? Daí sempre vai precisar de uma outra pessoa para poder segurar aqui a região do crânio, para ele não se mexer, e uma para segurar aqui a região dos membros, né? Para ele não sobrepor, se mexendo ou rotacionando, tá bom? Dá para fazer sem precisar ficar assim por cima do animal, não é uma coisa que eu consigo fazer, tá? Então, a gente vai se adaptando. A realidade é essa, né? A gente também tem as nossas limitações e a gente tem que ir se adaptando para conseguir fazer os exames com qualidade, tá? Se você observar essa imagem, você vai ver que está existindo aqui uma curvatura na, na, na região da cervical e não é correto que tenha, né? Ela devia estar mais retinha. Isso significa que a pessoa que estava posicionando o animal puxou demais, tá? Essa região do crânio, isso pode acontecer, a gente pode puxar demais e acabar causando essa tensão aqui na região da cervical, tá? Daí vai haver essa curvatura que não é legal e pode fazer com que o médico que vai analisar a imagem dê um falso diagnóstico.
tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, vamos lá. O animal vai estar em decúbito lateral. A gente pode simplesmente estender esses membros aqui, os membros torácicos e os membros pélvicos, do jeito que o membro pélvico está aqui, como se ele estivesse na posição anatômica, tá? E o raio vai incidir aqui na região média da coluna cervical. Faça sempre, e eu vou repetir isso, vocês vão se cansar de ouvir, eu vou continuar repetindo até o final desse conteúdo de posicionamento. Faça da maneira que for mais cômoda para o animal, tá? Se coloque no lugar dele, tenha um pouco de empatia, perceba que ele não está entendendo o que está acontecendo, que além dele estar com dor, você está ali mexendo com ele, tá? E, tipo, ele não te conhece, então ele não está entendendo. Então, faça da maneira mais fácil para ele, da maneira mais cômoda, da maneira menos dolorosa, e isso vai facilitar a tua vida, vai facilitar o teu exame, tá? E também vai te dar estratégia, gente, porque quando você lidar com um animal difícil, e que você bola uma estratégia para poder lidar com ele, quando chegar outro animal que também é difícil, você já vai saber o que fazer, tá? Claro que um animal sempre vai ser diferente do outro, né? Tipo, você está tratando aqui um pinche muito difícil, se chegar aqui um poodle que também é muito difícil, o tratamento vai ter que ser diferente, mas o princípio de tudo é muito igual, né? Você entender o lado do teu paciente, você entender que ele não te conhece, que ele está num local estranho e que ele está preso porque você está prendendo ele, então ele não vai entender que você está fazendo uma coisa boa, que você está tentando ajudar. A realidade é essa, se colocar no lugar dele e tentar fazer da forma menos dolorosa possível, tá? E não se preocupem, eu vou falar disso de novo daqui pro final da aula com toda certeza, porque eu tenho muita pena, gente. Eu tenho muita pena. Professora, Pois não. no caso aí, o animal, né, que ele não seja tão flexível para fazer o exame, ele não deixar. O Ah, primeiro ponto sempre vai ser opinar para uma anestesia, anestesiar o cachorro para ele apagar, ele acalmar ali, ou existe algum procedimento antes de chegar até esse? na realidade, vai depender muito da raça do animal, né? Se for um animal de raça mesmo, né, que não seja aqueles pé duros, sem raça definida, ah, a gente não pode fazer a contenção química sem antes fazer outros exames, entende? Então a gente tem que realmente tentar a contenção física. Se o animal não deixa, você para o exame, espera ele se acalmar, deixa ele perto do dono dele. Gente, aconteceu de a gente levar o animal para o lado de fora, só para ele se acalmar lá fora, né? Entrega para o dono, deixa o dono passar um tempinho com ele, aí depois você tenta de novo, sem fazer a contenção química. Por quê? Para você fazer, você vai ter que ver como é que tá os rins dele, o coração, o fígado, tem que fazer exame de sangue. Aí acaba que o próprio dono não aceita. Se você disser para ele que tem duas opções, né? E que a opção da contenção química é mais fácil para você, né? Para você, vai facilitar o seu trabalho, ele não vai aceitar. Ele vai dizer, pois faça do outro jeito mesmo. Se vire desse seu jeito, tá entendendo? O problema é que isso acontece, né? Como eu falei para vocês na aula passada. A gente não dá a mesma importância para a vida do animal que a gente dá para a vida de um ser humano. Daí a gente tem que tentar, tem que dar o nosso jeito, tá bom? Vamos para a próxima. O slide não tá passando. Pronto. Coluna torácica. Olha o posicionamento, como é o mesmo, né? Para incidência ventre-dorsal. A gente coloca o animal em decúbito dorsal, os membros pélvicos são estendidos no sentido caudal, os membros torácicos são estendidos no sentido cranial. Daí, ó, para facilitar, né, a pessoa que está segurando os membros torácicos, ele já estica aqui o polegar e coloca os dois polegares aqui em cima do crânio, tá? Que aí já vai evitar a movimentação do animal aqui, tá bom? E uma terceira pessoa faz o disparo do raio, ou então a gente coloca uma pera, porque a gente utiliza o pica-pau. Lá na veterinária, a gente utiliza o
móvel. Não, pica-pau não chega a ser o móvel, que tem aquele que a gente tira de dentro da clínica e tem o pica-pau que eu não estou me lembrando qual é o nome agora, mas eu vou lembrar para vocês. O botão para a gente disparar o raio, né, é o mesmo que a gente utiliza na UTI, nas UTUs, tá? Ele não fica na máquina, tá? Ele fica uma perazinha mesmo que a gente pode levar. Ela tem um fio de mais ou menos uns 2 metros de distância e a gente pode trazer aqui para próximo da mesa. Então, quem está fazendo essa atenção... Oi. Professora, Oi? a sua voz está falhando, tá? Não é pra escutar. Teu áudio está falhando, não estou entendendo. Não consegui te entender. Tenta pelo chat ou então tenta falar de novo daqui a pouco, tá? Ver se dá certo. Tá, então a gente deixa a pera aqui próximo e quem tá fazendo a contenção também aperta, também dispara o raio, tá? Então, assim, só pra gente compreender aqui o posicionamento mesmo. Decúbito dorsal, membros pélvicos estendidos no sentido caudal, membros torácicos no sentido cranial e o raio vai incidir na região do tórax, tá? Na região com suspeita de patologia. A imagem, como eu falei lá desde a segunda aula, eu acho, ela precisa estar mais anatômica possível. Então, você não pode esticar o animal demais, tá? Acontece muito com os gatos. A gente acaba esticando demais e fica tudo bem fininho aqui, tudo muito apertadinho. E não é legal. A gente consegue ver todas as estruturas que o médico quer ver, né? Ele também vai conseguir ver, mas não é legal, né? A gente tem que deixar o animal confortável, tá? Lateral para a coluna torácica. Também pode ser direita e esquerda ou esquerda e direita, isso vai depender do local da lesão, tá? E se você observar esse posicionamento, ele é muito mais confortável do que esse daqui, ó. Né? É um posicionamento que dá para fazer igual e não vai alterar nada na imagem, exceto por a presença dessa mão aqui, que ele pode simplesmente tirar aqui da região do pescoço do animal e colocar aqui na região do focinho. Ele tá de focinheira, então não vai conseguir morder nem nada, né? Ou pode segurar como a gente fazia pelas orelhas, tá? Não vai puxar a orelha, então é só segurar mesmo. Também dá certo e é mais confortável, muito mais confortável do que ficar aqui colocando força em cima do animal, tá? Então, a gente coloca o animal em decúbito dorsal, né? O lado vai depender do local da lesão, tá bom? A gente pode estender os membros torácicos no sentido cranial e os pélvicos no sentido caudal, tá? E o raio vai incidir aqui na altura do tórax, tá bom? A gente vai conseguir visualizar todas as estruturas. Essa daqui tá um pouquinho rotacionada, mas é aquela radiografia passável, sabe? Que o médico vai olhar e ele vai conseguir entender as estruturas, ele vai conseguir entender e vai dar o diagnóstico dele, mas ele sabe que é uma imagem que está rotacionada, tá? A gente vê aqui a passagem da traqueia, vê os pulmões e a silhueta cardíaca. Deixa eu falar um negócio para vocês. Os animais, eles não respiram igual a gente, né? E outra, você pode dizer para o teu paciente, para ele encher o peito de ar ou não, quando você está fazendo um tórax, que aqui é coluna, tá? Mas quando você está fazendo um tórax, você pode pedir para o teu paciente para ele encher o peito de ar. Aqui no cachorro você não tem isso. Você tem que aproveitar o momento, observar a respiração dele, né, que é muito mais rápida do que a nossa, e disparar o raio na hora certa. É isso que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer um tórax, tá? Eu não coloquei aqui no slide posicionamento para tórax, porque é a mesma coisa que a gente utiliza para coluna torácica e é a mesma rotina também, tá? A gente faz ventre dorsal e faz o lateral. E é o mesmo posicionamento, só vai mudar a questão da respiração que a gente tem que prestar atenção, tá bom? Então, não precisa repetir tudo de novo, né? Daí a gente vai para a coluna lombar. Obviamente, se você olhar para essa imagem, esse raio está no lugar errado, né? É para ele estar um pouquinho aqui mais abaixo, na altura do umbigo do teu animal, tá bom?
Incidência ventrodorsal. O animal vai ser colocado em decúbito dorsal, tá? Com o dorso encostado no tampo da mesa, encostado no chassi. Os membros pélvicos ficam estendidos no sentido caudal, os membros torácicos estendidos no sentido cranial, e o raio vai incidir na altura da coluna lombar, tá? Se você tem o seu animalzinho em casa e não sabe onde é o umbigo dele, se ele estiver quietinho, dê uma olhadinha que você vai encontrar. Não é igual o nosso, óbvio, né? Aquele negócio lá para dentro, é só uma marquinha, quase nada que ele tem aqui na barriga, tá? Nessa regiãozinha aqui. E é onde a gente vai incidir o raio nas incidências lombares, tá bom? Daí aqui o perfil também pode ser o mesmo posicionamento que a gente utilizou lá para o tórax, só vai mudar a inserção do raio, que vai ser mais ou menos nessa região, tá? Então, animal em decúbito dorsal, o lado vai depender, decúbito lateral, perdão, o lado vai depender de acordo de onde vai estar a lesão, e o raio vai incidir na altura do umbigo desse animal, tá? Se você observar essa imagem que a gente tem aqui, você vai ver que a parte do tórax desse animal, ela está toda rotacionada, toda. Olha como que está essa coluna, vê que aqui parece que o animal tem uma ruma de costelas, não é isso, é porque quando rotaciona a gente consegue ver as costelas que deveriam estar sobrepostas, tá? Mas a região da lombar ficou de boa, ficou bem retinha, né? Começou a ficar ruim aqui, ó, mas a região da lombar ficou de boa. Então, é outra radiografia passável, é outra radiografia que o médico consegue analisar, mas que não é excelente, tá? Aí, sacro, incidência ventrodorsal. Gente, mesmo posicionamento, e se você observar, a gente vai ter a mesma imagem, essa mesma imagem, quando a gente estiver fazendo as incidências de pelve, tá? Porque o posicionamento vai ser o mesmo, a incidência do raio vai ser o mesmo, tá bom? E a imagem que a gente vai obter também vai ser a mesma, tá? Então, vamos lá. O animal vai ser colocado em decúbito dorsal, os membros pélvicos estendidos no sentido caudal, os membros torácicos no sentido cranial, aí aqui também segura o crânio, tá? Aí daqui a gente tem que evitar bastante, deixar que o animal se mexa, e também a gente tem que deixar mais anatômico possível. Por quê? Porque aqui a gente também pode encontrar achados radiológicos, tipo, você está fazendo a incidência aqui para ver essa região do sacro, né? Só que também vai pegar outras estruturas. Por quê? Os chassis que a gente utiliza na veterinária são só dois. Quando a gente utiliza para a veterinária de animais domésticos, né? Gato e cachorro. Quando a gente trata comumente esses dois animais. Então, a gente vai utilizar o 18 por 24 e o 24 por 30, tá? E dependendo da raça do animal, as estruturas vão ser muito pequenas. Então, a gente não faz a colimação de acordo com a estrutura do animal, a gente faz a colimação de acordo com o chassi, né? Lá no chassi ou no cassete, tem aquelas demarcaçõezinhas para a gente fazer a colimação e ficar o quadradinho bem feitinho, né? Então, a gente vai fazer de acordo com aquela demarcação do chassi, tá? E acaba que a gente pega muito mais estruturas. Outro que não tem como a gente fazer aqui só aqui do sacro e deixar tudo isso aqui por fora, tá? Então, a gente acaba pegando muito mais estruturas. Esse animal devia ser um animal pequenininho, porque a incidência é para ser da região do sacro e acabou pegando aqui até a região da tíbia e da fíbula desse animal, né? E sempre a gente acaba pegando mais estruturas do que o médico pede para a gente. Então, ele pode ter achados radiográficos aqui. Então, essa imagem, esse exame, o teu paciente precisa ser posicionado da forma mais anatômica possível. Por quê? O tipo de patologia que o médico pode encontrar aqui é a displasia coxofemoral, que é o que a gente está encontrando aqui nesse animal. Ó. É muito comum nos animais que vivem dentro de casa, né? Que moram dentro de casa e que o chão, o espaço onde eles vivem é feito com cerâmica, é feito de piso liso, né? O animal não foi feito para isso. O animal como é que eu posso dizer? O chão convencional que ele deveria utilizar é para ser aquele chão mais arisco,
né? Aqueles piso morto, pronto, que é só o cimento, é o melhor para eles. Mas também é o pior para quem cuida da casa, porque aí, se for animal que tem costume de urinar dentro de casa, a caatinga fica lá, meu filho, não sai nunca. Mas, enfim. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse posicionamento, porque a gente pode ter esses achados radiológicos aqui, e a gente vai ver novamente a importância desse posicionamento quando a gente estiver vendo as incidências para a pelve, tá? Enfim, já expliquei o posicionamento, a incidência do raio vai se dar aqui na região do sacro desse animal, tá certo? E, normalmente, a gente pega toda a estrutura da pelve na imagem, tá? Sacro, perfil. Na verdade, lateral, né? Perfil é para ser humano. Então, a gente está procurando ver essa estrutura aqui, tá? Essa passagenzinha aqui, tá bom? O animal vai ser colocado em decúbito lateral, tá? Os membros anteriores, eles podem ficar estendidos aqui para frente mesmo, soltos. Você só tem que segurar para imobilizar o animal, não necessariamente precisa estar estendido no sentido cranial, tá? Precisa estar do lado da cervical, não necessariamente precisa estar assim. Pode deixar o animal mais confortável nesse sentido aqui, tá? Só que os membros pélvicos, eles precisam realmente estar estendidos no sentido caudal ou podem estar flexionados, como esses aqui estão. Normalmente a gente deixa flexionado mesmo, porque é mais confortável para o animal do que a gente estender, tá? O raio vai incidir na porção média do sacro, mais ou menos aqui nessa região. Tá bom? Vértebras coxígeas, ou seja, a cauda, tá? Pode acontecer desse animal fraturar a cauda. Aí entra a história daqueles gatos, né? Tem os gatos que têm a cauda bem enroladinha. Gente, isso ali é da anatomia deles, tá? Não é quebrado, não é fratura, não tem lesão ali. Isso ali é da anatomia deles. Então, quando você vai fazer o exame, você não pode desenrolar a cauda do animal para esticar, não, né? Você tem que respeitar a anatomia do teu animal, tá? Respeitar a anatomia do teu paciente. Se a cauda dele estica, né? Se a cauda dele é reta, você pode esticar de boa, tranquilo, mas se não for, respeita a anatomia do animal e faz da maneira que a cauda dele é, tá? A gente coloca o animal em decúbito dorsal para fazer a incidência ventridorsal, tá? Coloca o animal em decúbito dorsal. Esses membros torácicos, a gente pode deixar ele mais confortável, né? Contanto que não dê espaço para o animal ficar se mexendo, tá? A gente precisa imobilizar o animal, mas não necessariamente tem que ser nesse posicionamento aqui, tá? Os membros pélvicos a gente tem que estender no sentido caudal e a cauda precisa estar bem separada dos membros pélvicos, ela precisa estar estendida aqui, bem separada, tá? Para a gente pegar realmente só a cauda na incidência, tá bom? O raio vai incidir bem no meio da cauda, bem no meio, centrada aí na região da patologia, tá? O lateral, a gente coloca o animal em decúbito lateral, a gente vai posicionar o chassi aqui logo abaixo da pelve, tá? Os membros pélvicos, a gente pode deixar eles retinhos, estendidos aqui, e os membros torácicos também pode deixar um pouco mais confortável, né? Só tendo cuidado para imobilizar o paciente de verdade, para não deixar ele se movimentar, para tentar fugir ou para rotacionar aqui na hora de fazer a incidência, tá? Então, o raio vai incidir aqui no meio da região das vértebras coxígeas e você tem que tomar cuidado com a sua mão, tá? Normalmente, gente, isso é muito normal na radiologia. Os dedos da gente, como a gente está ali segurando, fazendo a contenção do animal, normalmente aparecem nas imagens. Só que também não é muito interessante para você que conhece os efeitos da radiação, todo dia ficar expondo a tua mão à radiação. Você não pode. Você precisa utilizar o EPI, que são as luvas plumbíferas, e você precisa otimizar a distância, né? Então, o que era que eu faria aqui? Podia pegar aquele equipo que eu venho falando sobre
ele para vocês desde o começo da disciplina, que ele facilita muito o trabalho da gente. Aí amarra aqui na pontinha, bem na pontinha mesmo, e puxa. Pronto, já deixa a cauda do animal bem esticada, né? E dá para fazer a imagem e você mantém uma distância um pouquinho maior, né? Uma distânciazinha de segurança, que até onde nós sabemos a melhor defesa da gente contra os efeitos da radiação é justamente a distância, né? A gente tem o tempo, otimiza o tempo, né? Otimiza a blindagem, utilizando as luvas, o avental, o óculos plumbífero, mas a distância vai ser a nossa melhor barreira, vai ser a nossa melhor proteção, tá? Então, coloca um equipo, uma corda, qualquer material que te dê essa distância e que você possa posicionar o teu paciente, porque senão, cara, você vai ficar levando lá radiação todo dia na mão, todo dia, e isso não é legal, né? Em algum momento você vai sofrer algum efeito dessa radiação, tá? A gente precisa tomar cuidado com isso também. Membros torácicos e cintura escapular. Aí, antes da gente chegar na região dos membros mesmo, vamos ver aqui duas estruturas anatômicas, né, que eu acho que eu até coloquei alguma coisa sobre isso, não, com certeza coloquei questões sobre isso na atividade, né? Eu estava corrigindo algumas hoje, com certeza tem. Então, primeiro a presença do esporão ou ergol, é essa estruturazinha aqui, tá? Esse é um dedo rudimentar, ou seja, conforme os animais, né, conforme os cachorros foram evoluindo, esse dedo perdeu a sua utilidade. Eles já não precisam mais desse dedo, né? Tanto que boa parte dos cães, principalmente o pessoal que gosta de arrancar as coisas dos cachorros, né, fazem uma cirurgia para retirar esse dedo quando eles ainda são bebês, tá? Mas existem outras raças, algumas raças que ainda precisam, tá certo? Porque vai facilitar a mobilidade em terrenos mais difíceis, tá? Porém, é uma exceção, tá certo? Porque a maioria deles mesmo realmente não precisam desses dedos e fica lá, gente. Não vai fazer mal nenhum, não vai atrapalhar eles em nada. Então, acho que arrancar é desnecessário. Deixa o bichinho ser feliz do jeito que ele nasceu, tá? Daí a gente tem aqui também as almofadas plantares, que são as solas dos pés, tá? A cor vai variar de acordo com a raça e também vai variar de acordo com a idade do animal. Gente, essa é uma estrutura que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque é uma estrutura sensível. E mesmo que não fosse sensível, se você parar para pensar, você, ser humano, você não sai no meio da rua, pleno meio-dia, o sol pegando fogo, você não vai sair lá descalço, botar o seu pé no asfalto quente, que queima, dói, machuca, né? E se você não faz isso com você, por que você pega um animal e leva para passear num horário desse, gente? Esse não é horário de passear com cachorro, meu povo. O bichinho vai ficar com sede no sol quente, vai estar pisando no chão quente, ele não tem chinelo igual você. E as pessoas não têm muito essa consciência e acabam queimando, machucando. Gente, é ferida mesmo que fica aqui no pé, porque a pessoa não tem um pingo de noção no juízo e leva o animal para passear meio-dia. Outra coisa que é muito comum, e essa a gente não tem muito como prevenir, né? Até tem, né? Tem remédio, tem umas coleiras aí que ajudam, mas as pessoas só querem remediar, não querem prevenir. A questão dos carrapatos, eles se escondem muito aqui dentro e quando as pessoas vão perceber, eles já estão enormes aqui, tá? Já estão causando dor no animal de tanto tempo que eles estão presos aqui nesses espaçozinhos entre as almofadas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa região, tanto para não lesionar, né? Quanto na questão dos carrapatos também, tá bom? Daí, tem mais duas, não são nem estruturas anatômicas, são, como é que eu posso dizer? São as anomalias, a realidade é essa, né? A gente tem os aprumos, que é a posição de equilíbrio do animal, né? O normal é ele estar assim com as patinhas retinhas e dependendo do chão, do piso, do local onde eles vivem, eles vão desenvolvendo essas anomalias, né? Muito comuns animais que têm
displasia coxofemoral, eles terem assim os pés divergentes, tanto aqui nos aprumos, como eles também podem ter os jarretes de vaca, né? Que também são os pés voltados, as patas voltadas para o lado de fora, tá? A gente tem que ter cuidado, galera, porque eles se acostumam a pisar errado e vão ficar pisando errado até chegar um momento da vida deles que isso começa a causar dor. E quando causa dor, ele não vai saber te dizer onde é que ele está sentindo dor. E você já se acostumou a ver ele assim, meio tortinho, é engraçadinho, é bonitinho? Professora, Pois não. sobre a displasia aí. A displasia, ela sempre vai ser displasia coxofemoral ou vai dar uma displasia nas patas dianteiras mesmo, na cintura escapular? Displasia coxofemoral. É normal que aconteça. Sempre, sempre, Sim, sempre na coxofemoral. sim. Pode acontecer de eles terem, né, algum tipo de lesão, de disfunção também na cintura escapular. Mas displasia mesmo é coxofemoral. Coxofemoral. É E outra quando coisa, o fêmur sai de dentro do acetábulo. pronto, aí exatamente, quando a displasia vai ser quando a cabeça do fêmur, né, sai do Uhum. acetábulo, uma malformação ali da cabeça do fêmur, né? Isso. E ela, aí a pata, como a gente estamos vendo aqui, a pata fica um pouco aberta, né, torta. Aí Isso. a gente pode ver que isso pode acarretar algum dano em outras articulações, ali tipo no joelho, talvez no Pode, desvio de patela, alguma coisa. pode sim. Ela já tem um dano na articulação na articulação coxofemoral e conforme for passando o tempo, se for deixando, né, se for protelando o tratamento, também pode desenvolver ah, sequelas, né, na realidade é essa, lesões em outras articulações também. Viu? Pode sim. Principalmente se o animal começar a ganhar peso. A gente tem que tomar cuidado com isso também, com o peso dos nossos animais. Eu já vi, exatamente, eu já vi sobre peso, e isso sempre vai acontecer, e que não é todas as raças, né? Mas o que eu tinha visto é sempre em animais de grande porte. Isso. O índice maior são em animais de grande porte, porque eles são mais pesados, Certo, tá bom? ok, então. E além de ser em animais de grande porte, qualquer um pode ter, né? Os de grande porte qualquer um pode ter. Mas é muito comum mesmo em pastores alemão. Muito, muito comum. Eu não sei por quê, talvez porque eles sejam mais ágeis. Não tem assim um dado científico para isso, mas é muito comum. Os casos que a gente mais recebia na clínica era justamente pastor alemão com displasia coxofemoral, tá? Aí você tem que tratar a dor, né? A realidade é que você tem que tratar a dor ou intervenção cirúrgica mesmo para colocar ali tudo no lugarzinho, tá? Vamos aqui para a articulação escápulo-humeral, né? Incidência crânio-caudal, tá? Daí a gente já vai entender, pelo menos perceber aqui, que a nomenclatura já muda. Quando a gente estava fazendo aqui as incidências de crânio e de coluna, a gente utilizava a nomenclatura ventro-dorsal ou dorso-ventral, tá? Mas se vocês lembrarem, eu falei para vocês que a parte da frente das patas dos animais a gente vai chamar de crânio, né? Cranial, e as partes de trás a gente vai chamar de caudal, tá? Aí aqui essa incidência é caudo cranial, porque essa parte aqui é a parte de trás, certo? Então o animal vai ser colocado em decúbito dorsal. A gente vai fazer uma rotação aqui da região do externo, o tronco todo do animal, para o lado oposto ao membro que está sendo radiografado, tá? E esse membro que está sendo radiografado, a gente vai estender ele no sentido cranial, tá certo? É tipo abrir um pouquinho e estender. Gente, mas é só um pouquinho, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Essa rotação é de aproximadamente 30 graus, não é precisa, até porque a gente não tem como ter precisão nessa rotação, né? É só abrir um pouquinho, estender no sentido cranial e fazer a incidência com o raio incidindo ali na altura da articulação, tá bom?
Médio lateral. O animal vai ficar agora em decúbito lateral, tá? O membro que vai ser radiografado, ele fica aqui em contato com o chassi, tá certo? A gente não precisa rotacionar o animal para o outro lado, tá? A partir do momento que a gente faz aqui essa extensão, ele já faz uma angulação de 40 graus, né, em relação à coluna vertebral, que vai estar aqui na parte de trás do animal, tá? E o membro contralateral, não necessariamente você precisa puxar aqui no sentido cranial. Se for mais fácil para você, se for mais fácil para o animal, mais cômodo, você pode deixar aqui em cima, porque essa região não vai sair na incidência. O que vai sair é essa região aqui, ó. Você só não pode deixar sobrepor essa região, que é a região que você está fazendo o exame, tá? Que é a tua região de interesse, tá bom? Então, o raio vai incidir aqui na altura da articulação e, óbvio, que o lado vai depender do local da lesão, tá? Húmero, incidência crânio-caudal. O animal fica em decúbito dorsal, tá? A gente vai rotacionar o externo só um pouquinho mesmo para o lado oposto. Então, é simplesmente para a gente afastar um pouquinho o húmero da região do tórax, tá? O membro que vai ser radiografado, a gente vai estender ele no sentido caudal. Não precisa estender até encostar aqui, até porque você vai machucar o animal, tá? É só estender mesmo, deixar retinho, tá? Não precisa puxar até encostar no tampo da mesa, não, tá bom? Só estender mesmo no sentido caudal, sem exagero, tá? E o raio vai incidir na diáfise do húmero, tá bom? O membro que não vai ser radiografado, também não necessariamente ele precisa estar estendido no sentido cranial. A gente pode deixar ele um pouquinho mais folgado, com o membro aqui na lateral do corpo mesmo, tá? Húmero, incidência médio-lateral. Essa aqui é uma incidência que a gente não tem como ajudar. É a única incidência que a gente não tem como ajudar. A gente realmente tem que fazer do jeito que a literatura manda para a gente poder ter uma imagem boa, tá? Então, o animal vai estar aqui em decúbito dorsal. A gente vai rotacionar aqui a estrutura do externo para o lado oposto, né? O que vai ser radiografado. O membro que vai ser radiografado, a gente vai estender aqui, né? Sobre o chassi para poder vai abrir aqui a articulação da escápula com o húmero e o húmero vai poder ficar lateral, né? A realidade é que a gente precisa que ele esteja lateral, então ele fica assim mesmo abertinho, não tem muito para onde a gente correr, tá? Só que a gente precisa imobilizar essa região aqui do crânio do animal também, da cabeça do animal, porque senão ele vai se movimentar e vai sair do posicionamento ou vai sobrepor a estrutura que está sendo radiografada, tá? Sempre lembrar de imobilizar o animal por completo. Se você deixar qualquer estrutura sem estar imobilizada, ele vai se mexer e isso vai fazer com que você tenha que repetir o exame. Então, se você, normalmente, e eu falo assim por experiência própria, normalmente, a gente deixa de imobilizar o animal da maneira correta porque a gente fica com pena, tá? O problema da pena é que ela vai piorar, porque se você não fizer certo, você vai ter que repetir o exame. Aí, quando você vai repetir o exame, você fica com mais pena ainda, porque além de você ter que mexer com o animal todinho de novo, ele vai ser irradiado de novo. Então, tem que fazer direito, gente. Tem que fazer direito e fazer direito de primeira, se for possível, tá? Articulação, húmero, radionar, cotovelo. Pronto. Incidência crânio-caudal. Essa vai ser a mais simples. Vocês vão observar que essa vai ser a mais simples. As incidências de cotovelo, as incidências de rádio e una, as incidências aqui do carpo, dos metacarpos, né? E aqui, quando a gente faz os metacarpos, a gente também pega aqui as falanges. Vocês vão ver que primeiro que é o mesmo posicionamento. Depois que é o mais fácil. Porque o animal aceita de boa a gente colocar ele assim, decúbito ventral, tá? Outra, que dependendo do relacionamento que você desenvolveu com o animal, ele vai deixar você abraçar ele assim, tá?
E é interessante que a gente realmente tire a região da cabeça que, né, que normalmente quando eles se deitam assim em decúbito ventral, eles colocam a cabeça sobre os membros torácicos. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, eles vão deixar a gente abraçar ele dessa maneira e não vai ficar tentando fugir. Na verdade, vai encarar como um carinho, né? Nem percebe, coitado. Mas, enfim, o animal em decúbito ventral, a gente vai estender o membro que vai ser radiografado aqui em sentido cranial, tá? O outro membro também pode ficar aqui no mesmo... também pode ser estendido no sentido cranial, vai trazer um pouco mais de conforto para o animal, tá bom? E o raio vai incidir na altura da articulação, tá? Rádio e una, como eu falei, mesmíssimo posicionamento, tá? Então, paciente em decúbito ventral, daí a gente tem que segurar a região da cabeça, né? Segurar a região do crânio, para que ele não fique se mexendo, não venha sobrepor a região que a gente quer estudar, tá? O membro contralateral também pode ficar estendido no mesmo sentido, e o raio vai incidir na diáfise do rádio e da una, tá? Médio lateral, aqui é outra incidência que a gente não tem muito o que fazer. Normalmente a gente precisa fazer do jeito que está na literatura, tá? Pelo menos eu, Flávia, não consegui criar outro método, né? Vai que você lá no seu trabalho você consegue criar outro método, aí tu já me fala. Manda uma mensagem, professora, consegui. Porque aí, se você conseguir criar um método mais confortável para o animal, é melhor, né? Daí a gente passa as informações. Enfim, o paciente a gente coloca ele em decúbito lateral, tá? O membro que vai ser radiografado a gente vai estender e colocar aqui junto do chassi. O outro, a gente precisa puxar do campo de visão, então a gente vai abrir os bracinhos dele, né? E flexionar, fazer qualquer coisa para tirar ele do campo de visão, tá? Não necessariamente você precisa colocar no sentido cranial, a gente só precisa deixar aqui que, de forma que não esteja sobre esse daqui, sobrepondo ou se mexendo aqui em cima dessa região, tá bom? O raio vai incidir na diáfise do rádio e da una, tá? Essa vai ser a imagem que a gente vai obter. Daí a gente tem os ossos do carpo, né? Que é essa regiãozinha aqui, onde seria o punho desse animal, tá? O posicionamento. Tá? Agora que eu recebi a tua mensagem, agora que eu consegui ver que tá travando. Tá travando para mais alguém? Que não tá dando para ouvir? Apareceu para mim agora a mensagem aqui no chat, tá? Por isso que eu não tinha falado nada antes. Mais alguém tá com problema para ouvir? Que pode ser minha internet ou o computador, pode ser a conexão de vocês também, né? Ninguém? Então pode ser a conexão, tá, Ana Ilse? Por isso que não tá dando certo. Então, enfim, o posicionamento vai ser o mesmo que a gente utilizou para cotovelo, o mesmo posicionamento que a gente utilizou para as incidências do rádio e da una, então a gente não precisa se prender muito nela, né? Então, decúbito ventral, segura o crânio do animal e a incidência do raio vai se dar aqui na região do carpo, tá? O lateral vai ser o mesmo posicionamento. Olha, esse posicionamento é mais fácil do que aquele lá que a gente acabou de ver, né? Tem que abrir assim as patinhas dele. A gente pode só adaptar isso daqui. Em vez de colocar a mão aqui, a gente pode só estender e vai ficar ainda lateralizado do mesmo jeito, né? Enfim, é uma ideia. Teria que testar para ver se dá certo. Mas, enfim, médio lateral do carpo. O animal fica em decúbito lateral, tá? O membro que vai ser examinado, a gente coloca sobre o chassi. O outro, a gente pode ou estender aqui no sentido cranial, que é mais incômodo para ele, ou a gente pode simplesmente segurar aqui próximo do tórax, tá? O raio
vai incidir na região central aqui do carpo. Olha aquela metodologia que eu falei para vocês, né? Amarra um cordãozinho e puxa. Pronto. Vai facilitar a tua vida em relação ao exame e vai diminuir a tua exposição, tá? Alguém mandou mais alguma mensagem no chat. Vou tentar abrir aqui, gente, porque não abre muito o chat quando eu tô gravando o vídeo. Quando ele abrir, aí eu vejo, tá? Vamos lá. Aí a gente tem as incidências de metacarpo, incidência dos palmar. Esse seria um método para fazer exames para animais grandes. O problema é que eu não confio nesse método, tá? Por quê? Porque ele vai ficar com os membros pélvicos soltos, tá? Aí ele pode se mexer, ele pode tentar fugir e ele vai conseguir, tá? Ele vai ficar se mexendo até ele fugir aqui. Então, é melhor colocar o animal em cima da mesa, tá? Você tem um controle muito maior do corpo do animal quando ele está em cima da mesa, tá bom? É melhor, gente. É melhor prevenir, meu povo. Então, ele estando em cima da mesa, ele vai ser colocado em decúbito ventral, vai fazer esse mesmo posicionamento aqui, ó. Ele vai ser colocado em decúbito ventral, daí a gente tira a região da cabeça, né, para não sobrepor. E o outro membro também pode ficar na mesma, estendido na mesma direção, tá? E o raio vai incidir na região dos metacarpos e a gente tem que ter toda essa estrutura na imagem, tá bom? Olha como as unhas dele estavam grandes. Enfim, metacarpo médio lateral. Aí vem a pergunta que todo mundo sempre me faz. Professor, ele tem que ficar com a patinha torta assim? Não. Isso aqui, um animal que a gente faz a contenção química, quando a gente colocar, ele já fica com a patinha torta, tá? Mas na contenção física ele não vai ficar assim, vai ficar retinho mesmo e não tem problema nenhum, tá? A gente ainda vai ter a imagem que a gente quer, tá? Perdão. Então, o animal é colocado em decúbito lateral, a gente estende o membro que vai ser radiografado para próximo do chassi, né? E o outro a gente só tira do campo de visão mesmo, não precisa a gente estar colocando ou próximo do tórax ou próximo do crânio, da forma que for mais cômoda para você e para o animal dar certo, tá? E o raio vai incidir aqui na região dos metacarpos, tá bom? Membros posteriores, né? No caso aqui, a pelve primeiro. A literatura diz, e eu concordo com ela quando ela diz que esse é o posicionamento que mais requer a nossa atenção, né? Já que o diagnóstico das displasias coxofemoral vai se dar por ele, certo? Pelas incidências da pelve e do fêmur também. E até, como eu falei para vocês, do sacro, né? Que a gente acaba pegando toda essa estrutura, tá? Então, a gente tem que lembrar aqui de colocar o animal na posição mais anatômica possível, tá certo? Não esticar demais as estruturas e lembrar de fazer uma ligeira rotação para o lado de dentro, tá? Isso quando a gente estiver fazendo as radiografias de pelve, tá? Mas a gente vai já ver o posicionamento mesmo. Essas imagens eu só coloquei para vocês verem mesmo que é uma fratura. Aqui é quando ela já foi reduzida, tá? O mesmo animal, tá bom? E aqui é para vocês verem a displasia coxofemoral, ó. Quando a cabeça do fêmur não se encaixa mais no acetábulo, tá? A chuveira é grande. Vou passar aqui. Pelve. Lembra que quando a gente estava conversando sobre o quê, meu Deus? Sobre a contenção. Quando a gente estava conversando sobre a contenção, eu falei para vocês sobre umas calhas, né? Que eram materiais que iam ajudar aqui para a gente fazer a contenção do animal, para a gente fazer a imobilização do animal, o posicionamento. Então, as calhas são isso daqui, são esse materialzinho aqui, tá? A gente vai colocar o animal dentro, né? Para facilitar o posicionamento.
Só que nas clínicas normalmente não tem. Até tem nas clínicas que são maiores e tal, mas nas clínicas de bairro não tem, então a gente faz o posicionamento sem o auxílio das calhas mesmo, tá? A gente coloca o animal em decúbito dorsal, tá? Isso a gente está falando aqui da incidência de pelve, né? Ventro dorsal da pelve com os fêmures estendidos, tá? Porque a gente também tem com os fêmures flexionados, mas vamos lá. Animal em decúbito dorsal, daí a gente estende os membros pélvicos no sentido caudal, tá certo? Aí a gente vai abrir só um pouquinho, tá? Lembrar de rotacionar para dentro, essa informação não está aqui, mas estava lá no slide anterior. Rotacionar só um pouquinho para dentro, tá? E o raio vai incidir na altura da articulação, ou seja, no meio da pelve, tá bom? Vai incidir aqui no meio das duas articulações, tá? Daí a gente vai servir, na maior parte das vezes, para diagnóstico de displasia coxofemoral, mas também pode servir para outras lesões, tá bom? Ventro dorsal da pelve com os fêmures flexionados. Lembra do AP de RAM? Né? O AP de RAM que a gente aprendeu lá no posicionamento 3, se eu não me engano. A gente coloca aqui. É muito parecido, um posicionamento muito parecido na realidade. Mas aqui no animal a gente não chama de AP, chama de ventro dorsal, né? Então o animal vai estar posicionado em decúbito dorsal e os fêmures vão estar flexionados. Olha, só para você entender. Aqui o fêmur, aqui estaria o joelho e o restante da pata, tá? Aqui o fêmur, joelho e o restante da pata também. É só arreganhar as patas do animal, tá certo? Ele chama de aduzir aqui. Pronto, só fazer uma adução, tá? E o raio vai incidir aqui também no meio da pelve, ou seja, no centro das duas articulações, tá? A gente já tá finalizando, tá, galera? Acha aí, tá quase lá. Quadril. A gente vai colocar o animal em decúbito lateral, tá? O membro que vai ser radiografado, a gente vai estender, né? Subir ele um pouquinho. A gente não pode deixar ele estendido assim no sentido caudal. A gente vai ele estender só um pouquinho no sentido cranial, tá certo? Para poder ter essa imagem aqui, ó. Dessa maneira, tá? O membro que não vai ser radiografado, a gente pode simplesmente abrir e segurar aqui, ou a gente pode colocar numas espumas que tem para facilitar o posicionamento, mas quando não tem, a gente só segura mesmo e dá certo, tá? O raio vai incidir na altura da articulação coxofemoral, tá bom? Fêmur, mesmo posicionamento para pelve, tá? Na incidência crânio-caudal, a gente coloca o animal em decúbito dorsal, estende os membros pélvicos no sentido caudal, tá bom? E o membro que vai ser radiografado é o que precisa realmente estar bem posicionado, o outro você vai segurar de acordo que seja mais confortável para o animal, tá? E o raio vai incidir na diáfise do fêmur, tá bom? Essa vai ser a imagem que a gente vai ter, tá? Médio lateral do fêmur. É o mesmo posicionamento que a gente utilizou lá para o quadril, só que agora, em vez da gente pegar somente a estrutura do quadril, a gente pega um pouquinho do quadril e vai até a articulação do joelho. A diferença vai ser só essa. Então, a gente coloca o animal em decúbito lateral, tá? Aí a gente faz essa adução, né, que é o ato de abrir aqui a perna do animal mesmo, tá? E segura o membro que não vai ser radiografado, simplesmente para ele não sobrepor aqui a imagem, e o raio vai incidir aqui na diáfise do fêmur, tá bom? Joelho, né? Articulação fêmuro tíbio patelar. Daí a gente aqui vai ter incidência crânio-caudal, caldo cranial e lateral, tá? Crânio caudal, caldo cranial e lateral. Aí vamos ver aqui a caldo cranial. O animal vai ficar em decúbito ventral. Ó, observa que aqui é a parte posterior do animal, a parte dorsal do animal, tá? O membro que vai ser radiografado, a gente vai estender ele aqui no sentido caudal, tá certo?
o máximo que puder, olha, uma posição de extensão máxima. A gente vai estender o máximo que a gente puder, tá bom? Claro que tendo cuidado com o animal e também com a lesão, tá? E o outro, né? A literatura diz para nós colocarmos sobre um saquinho de areia. Normalmente a gente não tem. E não vai ter problema nenhum se você estender as duas patas aqui. Vai facilitar a sua vida e também, tipo, vai ser um pouco mais incômodo para o animal? Vai, né? Mas se você não tem o auxílio do material que vai te ajudar a posicionar, então segura as duas, né? Já impede o movimento do animal, tá bom? Daí o raio vai ser centralizado aqui no espaço, né, da articulação, tá bom? Crânio caudal é o mesmo posicionamento que a gente utilizou para o fêmur, mesmo posicionamento que a gente utilizou para pelve, tá? O animal em decúbito dorsal, a gente estende os membros no sentido, os membros pélvicos, né, no sentido caudal, tá? E o raio vai incidir na altura da articulação do joelho, tá bom? Basicamente isso. Médio lateral, a gente coloca o paciente em decúbito lateral, tá? O membro que vai ser radiografado fica em contato com o chassi. Esse outro membro aqui, a gente pode colocar ele assim para estender ele assim no sentido cranial, a gente pode simplesmente abrir, né? A gente pode simplesmente aduzir, tá? É até mais fácil, mais cômodo para ele do que a gente colocar ele assim para cima, tá bom? E o raio vai incidir aqui na altura do joelho, tá? Tíbia, aqui a gente vai ter incidência caldo-cranial também. São poucas que a gente teve até agora, tá? Paciente em decúbito ventral, mesmo posicionamento que a gente utilizou para o joelho, só que agora a gente vai pegar a estrutura toda da tíbia e da fíbula, tá? Então, animal em decúbito ventral, a gente estende o membro que vai ser radiografado, né, no sentido caudal. O outro membro, ele pode ficar mais de boas aqui, pode ficar um pouquinho mais confortável, tá bom? E o raio vai incidir, na realidade isso aqui tá errado, tá? Vai incidir na diáfise desses ossos, na diáfise da tíbia e da fíbula, tá certo? Aqui, tíbia e fíbula, crânio caudal, eu já nem expliquei mais, né? Que é semelhante à mesma incidência caldo-cranial lá do fêmur, tá? Então, animal em decúbito dorsal, o membro que vai ser radiografado estendido no sentido caudal e o raio vai incidir aqui na diáfise da tíbia e da fíbula, tá? Médio lateral, mesmo posicionamento que a gente utilizou para o joelho, vai ser o mesmo posicionamento que a gente vai utilizar para articulação de cotovelo, mesmo posicionamento que a gente vai utilizar do cotovelo, não, gente, perdão, do tornozelo, tá? Mesmo posicionamento que a gente vai utilizar para avaliação do tarso e do metatarso, tá? Então, vamos lá. Paciente em decúbito lateral, tá? A tíbia, né, e a parte que vai ser estudada, a gente coloca sobre o chassi, tá? E o membro que não vai ser estudado, o membro contralateral, a gente pode simplesmente aduzir ele, né? Abrir assim, ou a gente pode estender ele no sentido cranial, tá? Faz da forma que for mais confortável para o animal no momento, tá bom? O raio vai incidir na diáfise da tíbia e da fíbula, tá? Os ossos do tarso. Paciente em decúbito dorsal, tá? O posicionamento é esse mesmo aqui, ó. Paciente em decúbito dorsal, tá certo? A gente vai estender o membro no sentido caudal, né? E o raio vai incidir não na diáfise, mas vai incidir aqui na altura da articulação, tá? Que ficou trocado aqui. Isso aqui era para estar lá no outro e o outro era para estar aqui. Ainda aqui nos ossos do tarso. Incidência médio-lateral. Paciente em decúbito lateral. O membro que vai ser radiografado a gente coloca sobre o chassi, tá? Lembra que eu falei para vocês que as falanges distais deles são bem diferentes, né? Chegam, a gente classifica como ossos irregulares, porque a maioria é assim, ó, bem tortinha mesmo, não tem
não são retinhas igual das nossas mãos, tá? São tortinhas mesmo. Por isso se encaixam lá na classificação dos ossos irregulares. Enfim, paciente em decúbito lateral, membro que vai ser radiografado próximo do chassi, o outro a gente pode estender no sentido caudal, né, para facilitar, ou simplesmente segurar aqui, imobilizar para não ficar movimentando, tá? Junto com a cauda também, tá bom? E o raio vai incidir na articulação, tá? Metatarso. A gente coloca o paciente em decúbito ventral, tá certo? Daí a gente vai fazer como se ele estivesse pisando sobre o chassi, tá? E o raio vai incidir aqui na região do metatarso, tá bom? Isso na incidência do osso plantar, tá? Como se ele estivesse pisando em cima do chassi, ó. Daí aqui a gente finaliza a questão do posicionamento e a partir daqui só tem mesmo aquelas imagens que eu falei para vocês e eu posso mostrar para vocês na aula que vem, tá? Então, a gente finaliza a aula de hoje por aqui. Na aula que vem a gente faz uma revisão de tudo que a gente viu até agora, vê essas imagens que eu fiquei de mostrar para vocês e a questão da radioproteção, que como eu falei é muito simples, porque é basicamente a mesma radioproteção que a gente utiliza na humana, tá? Fico por aqui. Uma boa noite para vocês, um bom final de semana e até segunda-feira com a nossa última aula, certo?